Coveste 2009, primeira etapa, tipo A, Química, questão número 76. A decomposição do carbonato de cálcio por aquecimento produz óxido de cálcio e dióxido de carbono. A partir de 100 gramas do carbonato de cálcio, e sabendo-se as massas molares, cálcio 40 gramas por mol, carbono 12 gramas por mol e oxigênio 16 gramas por mol, é correto afirmar que, item A, pode-se obter no máximo 40 gramas de óxido de cálcio. Item B, se tivermos esse sistema em equilíbrio, o mesmo será deslocado no sentido de produtos, caso aumentemos a pressão sobre o mesmo. Item C, pode-se obter no máximo 1 mol de dióxido de carbono. Item D, pode-se obter no máximo 200 gramas de produtos. E item E, se forem consumidos 50 gramas de carbonato de cálcio, serão produzidos 1 mol de óxido de cálcio. Analisemos cada item. Primeiro, olhando a equação de decomposição do carbonato de cálcio. 1 mol de carbonato de cálcio no estado sólido produzirá em equilíbrio dinâmico 1 mol de óxido de cálcio no estado sólido e 1 mol de dióxido de carbono no estado gasoso. Determinando as massas moleculares de todos os componentes do sistema, a massa molecular ou massa molar do carbonato de cálcio será igual a 1, que multiplica 40, 40 massa atômica do cálcio, mais 1 que multiplica 12, 12 massa atômica do carbono, 3 que multiplica 16, 16 massa atômica do oxigênio. Então a massa molar do carbonato de cálcio 100 gramas por mol. A massa molar do óxido de cálcio, 1 que multiplica 40, massa atômica do cálcio, mais 1 que multiplica 16, massa atômica do oxigênio, massa molar igual a 56 gramas por mol. E finalmente, a massa molar do dióxido de carbono, 1 que multiplica 12, massa atômica do carbono, mais 2 que multiplica 16, massa atômica do oxigênio, igual a 44 gramas por mol. Com isso, podemos estabelecer uma relação que 100 gramas de carbonato de cálcio, equivalente a 1 mol, irá produzir 56 gramas de óxido de cálcio, equivalente a 1 mol, e 44 gramas de dióxido de carbono, equivalente a 1 mol, uma vez que a estequiometria deste problema é de 1 para 1 para 1. Podemos analisar agora cada item. Pode-se obter no máximo 40 gramas de óxido de cálcio? Como a estequiometria desse problema, a estequiometria da equação, é de 1 para 1 para 1, 1 mol de carbonato de cálcio, produzindo 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de dióxido de carbono, o que nós podemos produzir são 56 gramas de óxido de cálcio, equivalente à sua massa molar. O item A está errado. Item B. Segundo Le Chatelier, o aumento da pressão irá deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Vale lembrar que esta pressão equivalerá a uma substância no estado gasoso. Nessa equação química nós temos 3 substâncias. 2 estão no estado sólido, carbonato de cálcio e óxido de cálcio. O dióxido de carbono é o único no estado gasoso. O menor volume está à esquerda, onde nós temos carbonato de cálcio no estado sólido. De modo que se nós aumentarmos a pressão desse sistema, o deslocamento será no sentido de menor volume. O sentido de menor volume para esta equação é o sentido da esquerda, onde nós temos carbonato de cálcio sólido, pelo simples fato de não termos nenhuma substância no estado gasoso. O item B está errado. Item C. Pode-se obter no máximo 1 mol de dióxido de carbono? Correto. Pela estequiometria da equação, 1 para 1 para 1, 1 mol de carbonato de cálcio, produzindo 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de dióxido de carbono. O item C está correto. Item D. Está errado. O que eu posso obter no máximo, seguindo a lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos da reação. Se eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio do lado esquerdo dessa equação, eu terei 100 gramas somando óxido de cálcio com dióxido de carbono. Exatamente. 56 gramas do óxido de cálcio com 44 gramas do dióxido de carbono, eu tenho 100 gramas de produto. O item D está errado. Item E. Se forem consumidos 50 gramas de carbonato de cálcio, serão produzidos 1 mol de óxido de cálcio. 50 gramas equivale a metade do mol do carbonato de cálcio, que é igual a 100 gramas por mol. Se nós temos 50 gramas de carbonato de cálcio, isso equivale a meio mol do carbonato de cálcio. Se nós temos 50 gramas de carbonato de cálcio, equivalente a meio mol do carbonato de cálcio, nós teríamos também meio mol do óxido de cálcio, que equivaleria a 28 gramas, de modo que o item E está errado. Item correto é o C, encerrada a questão.